nesse podcast temos como objetivo ajudar vocês a realizar esse sonho da maternidade e da paternidade. E hoje o tema vai ser: estou tentando engravidar e não consigo. O que fazer? Estamos aqui com a doutora Altina, certo? Ela é médica especialista em reprodução humana e tem título de especialista pela Febrasgo e especialização em reprodução humana pela Universidade de Paris. E com o Dr. Vandelson, ginecologista e obstetra, que também está fazendo parte da nossa pós-graduação na Católica. E a gente vai bater um papo hoje sobre esse tema de pacientes que estão tentando engravidar e não conseguem, o que esses pacientes podem fazer para conseguir esse objetivo, certo? Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Gabriela. É um prazer estar aqui para a gente ter essa conversa, né, junto com o Vandels, que também está entrando nessa área da reprodução. É um prazer. Boa noite. Boa noite. Então, as pacientes normalmente chegam para a gente, né, na parte da reprodução já após um tempo de tentativa. E no consultório de ginecologia geral, por exemplo, como é que as pacientes chegam para você? Quais são as queixas que elas chegam nesse comecinho de tentativas de engravidar? Elas já trazem alguns exames já na cabeça do que devem fazer, né? Algumas dúvidas. E a gente vai, através dessa dúvida, guiando ela e solicitando os exames, fazendo a investigação adequada. Né? É muito comum elas já chegarem, né, Vandelson, com aqueles aplicativos dizendo: olha, eu estou vendo meu período fértil, estou namorando naquele período, porque eu sei exatamente o dia que eu vou ovular, o dia que eu vou menstruar. E aí, gente, eu geralmente digo: ótimo, é uma etapa, né? É identificar o momento fértil. Mas se ela ovula, mas se o parceiro não tem um sêmen bom, ou se ela não tem as trompas boas, por mais que ela namore no período fértil, não vai dar certo. Vai acontecer, né? E aí é quando a gente vai pedir os exames, Isso. não é, Gabriela? Eu sempre falo para as pacientes que a gente precisa passar por várias etapas para conseguir engravidar. Como a senhora falou, tem a questão da ovulação, a gente tem que avaliar o ovário, as trompas se estão pérvias, se a passagem está ok, se o endométrio, que é o lugar onde o bebezinho vai se implantar, tem alguma alteração que justifique esse fato dela não estar conseguindo engravidar, e se o sêmen está com alguma alteração também, né? Então, são várias etapas para a gente conseguir superar e conseguir engravidar, porque muitas vezes as pacientes acham que é muito simples engravidar, né? Minha irmã engravidou muito fácil, minha amiga engravidou muito fácil, mas a gente sabe que a taxa por mês não é tão alta assim, né? Mais ou menos 24% por mês de chance de engravidar. Então, não é tão simples engravidar como a maioria das pessoas pensam, né? É verdade, é verdade. Aí, a definição de infertilidade. Por isso que a gente dá 1 ano para as pacientes, né? A gente vai perguntar às pacientes quanto tempo elas estão tentando, né? Porque a maioria das mulheres conseguem engravidar no período de 1 ano, né? Por isso que é essa a definição de infertilidade. Exatamente, tanto que a OMS diz: ao fim de 1 ano, se não engravidou, investigue, uma vez que ao fim de 1 ano, 80% dos casais engravidam. Agora, como hoje as mulheres estão deixando esse projeto da maternidade, né, um pouco tardio pela vida profissional, aí, e como os ovários vão diminuindo quantidade, qualidade com a idade, que é um fator determinante na qualidade, então, quando essa mulher tem mais de 35 anos, aí a gente fala em não esperar 1 ano, esperar 6 meses. Se ao fim de 6 meses ela vem tentando, vem usando os aplicativos dela e ainda assim não conseguiu, de repente já começar a fazer esses exames mais específicos. E aí, quais são eles, Vandelson? Comente aí, quais são os que a gente tem que pedir? Bem, a gente tem que estar avaliando o ciclo ovulatório, né, menstrual dela, tem que solicitar exames hormonais em determinados dias específicos para ver se estão adequados, verificar também as trompas, né, verificar através de uma encerosalpingografia, que é um exame que vai dar essa leitura da perviedade da trompa, através de ultrassom também, para a gente avaliar como é que está a cavidade e, se necessário, encontrar algum pólipo, algum mioma, alguma outra patologia que seja motivo para atrapalhar o processo de implantação e de gestação, fazer uma esteroscopia para avaliar a cavidade diretamente, por visualização Cavidade direta. uterina, né? Ver se o Exato. útero está tudo ok. Além disso, ainda tem o espermograma, né, que a gente sempre tem que pedir, porque a gente tem um pouco de resistência dos homens de realizar exame, e é um exame um pouco chatinho de fazer.
Mas a gente só consegue engravidar se tiver o óvulo e tiver o sêmen, né? Então a gente precisa desse exame e a maioria das vezes eles são os últimos que chegam, né? Por causa dessa resistência masculina. Mas é basicamente isso, avaliar o ovário, se está tudo bem, se a paciente ovula, se as trompas, através da esterossalpingografia, né, que é o raio-x das trompas, que é um exame chatinho de fazer também. A maioria das pacientes reclamam o incômodo da cólica, até para marcar o exame, que alguns exames são solicitados antes, né, como cultura de secreção vaginal e prevenção, que eles exigem nos laboratórios. E a cavidade uterina e o espermograma. São os exames mais básicos que a gente precisa para avaliar a fertilidade das pacientes no geral, né? Pois é, então eu acho que é bem isso, pedir esses exames laboratoriais, os hormonais, o ultrassom, a esterossalpingo e o espermograma. Com isso a gente faz o geral, a investigação geral. Mas eu sei que você tem mais perguntas aí pra gente. Me fale. Assim, a gente vai avaliar nesses exames as principais causas de infertilidade, né? Quais são as principais causas de infertilidade que a gente nessa pesquisa, nessa busca, a gente tende a encontrar assim com mais frequência? Pronto, então eu diria que nos hormonais, se a gente vai pedir o quê? Por exemplo, os hormônios da tireoide, TSH, T4, vai pedir a prolactina, porque são causas externas que podem afetar na ovulação. Como o Vandelso falou, os hormonais outros, como, por exemplo, é muito comum a mulher dizer assim, eu não engravido porque minha progesterona está baixa. Mas depende do período do ciclo. Exato. Se ela dosa, né, a progesterona no início do ciclo, vai estar baixa porque ela não está ovulando, se ela está recém-menstruada. Mas então, se eu quero saber se ela está ovulando, eu vou dosar a progesterona lá pelo 20º dia do ciclo, para ver que está alto, porque é na fase lútea, após a ovulação. Mas se eu quero ver a reserva ovariana, que é o estoque de óvulos, eu vou dosar um FSH, um estradiol, um LH no início do ciclo, para ver se ela não tem um padrão policístico, se a menstruação dela é irregular por conta, talvez, desse padrão policístico, né? Saber se ela tem um bom estoque, porque se o FSH começa a subir, já vai dizendo que o estoque está diminuindo. Reserva, que é o que a gente chama de reserva ovariana, né, da paciente. Da mesma forma, a questão do ultrassom também, né, para avaliar a contagem de folículos. Isso. Que também deve ser realizado nesse período inicial, né, do 2º ao 4º dia, mais ou menos. Exatamente, para ver a contagem dos folículos antrais, que são os pequenininhos. E tem também, que aí já os convênios não autorizam, mas que é mais sensível e mais específico, que é o antimileriano, Isso. que é um marcador que ele vai estar tanto mais alto quanto mais folículos tem. E que dá um alerta à mulher, por exemplo, se ela quer postergar a maternidade. Será que ela tem tempo? Será que eu ainda tenho uma boa poupança de óvulos, que E seria uma das vantagens reserva? que pode ser solicitada em qualquer fase do ciclo, né? É verdade. A gente só tem que ter cuidado que algumas medicações podem alterar Também o pode valor. alterar. Por exemplo, anticoncepcional, a paciente pode ter uma redução do hormônio antimileriano quando for dosar, mas na verdade foi o uso do anticoncepcional que diminuiu um pouquinho esse valor. E algumas medicações, como por exemplo para cabelo, tipo biotina, exato. também interferem no resultado. Então a gente tem que informar a paciente, caso ela esteja fazendo essas medicações, para suspender e não acabar vindo um resultado mais baixo do que a gente esperava e ficar nessa dúvida. Foi o resultado, a reserva está muito baixa, ou foi porque ela estava usando essas medicações? Até o DIU de Mirena, porque ele Isso. tem hormônio também. Eu lembro que eu fui fazer a minha. Fui resolver fazer minha reserva ovariana, porque a gente fica trabalhando com isso, né? Aí deu um pouquinho mais baixo, aí a doutora Tina, mas se acalme, você tá usando Mirena, você ainda é nova, vai dar certo. Aí pronto, dito e feito. Nessa foi tirar o Mirena que já veio, já né? engravidei, foi. E também outra coisa importante, né? É isso, o antimileriano não quer dizer que a mulher não vai engravidar. Isso. Quer dizer só que ela tem pressa. Mas mesmo que ela tenha poucos óvulos, se ela é jovem, que a idade está relacionada à qualidade, e ela tem trompa boa, o parceiro tem um sêmen bom, ela pode engravidar Até natural. porque a gente só precisa de um óvulo por mês, né? Para conseguir engravidar. Aí a reserva estando baixa, ela estando ovulando, um óvulo por mês é o que ela está precisando para conseguir. Então, com a reserva baixa, mesmo assim, esse valor só vai dar ideia para a gente exatamente de tempo, né? Se eu tenho muito tempo para continuar investindo nessa gravidez natural. Exato. E se ela tiver que ir para uma reprodução assistida, aí a gente se preocupa porque numa fertilização a gente quer ter mais óvulos. Mas por quê? Porque quanto mais óvulos, mais embriões,
mais chances de um sucesso. Mas não quer dizer que se uma mulher vai para uma fertilização com poucos óvulos, ela não vai conseguir. Só que eu gosto de dizer que ela vai com mais emoção. Ela vai sem aquela segurança de que vai conseguir um bom embrião. Mas se ela tiver 2 óvulos e conseguir um bom embrião, quem tem 10 não vai botar 10 embriões, vai botar 1. Então, só que aquela que tem uma boa reserva, ela vai mais tranquila, sabendo que a chance de chegar lá no final do estímulo dos ovários, da fecundação, ter um bom embrião, é uma coisa mais certa. Né? Então, é muito para dar esse norte de prognóstico da FIV, o antimileriano, ou para dizer se ela tem mais tempo para engravidar, que ela pode fazer na coisa passo a passo, que ela pode postergar esse projeto mais 6 meses, mais 1 ano. Vai dando essa tranquilidade quando ela tem uma boa reserva. E as outras causas de infertilidade, né, que também são muito comuns, são alterações tubárias, né? Principalmente pacientes, por exemplo, que têm endometriose ou teve alguma infecção que alterou a cavidade uterina, também são causas muito comuns de infertilidade. E a gente também sempre tem que lembrar do fator masculino, né? Porque os homens também têm um papel importante nesse caso. Se a gente for olhar as taxas, por exemplo, de infertilidade, 30% é de causa masculina e 30% de causa feminina. Então, os homens também têm um papel importante nessa pesquisa, nessa investigação. E, infelizmente, algumas vezes a gente não consegue achar essa causa de uma forma, uma patologia específica, né? Cerca de 10% é de causa não aparente, causa desconhecida. Mesmo a gente investigando tudo, que na verdade às vezes a gente acha que foi o que a gente não achou ainda, né? A tecnologia que a gente tem hoje ainda não conseguiu diagnosticar, mas ainda existem essas causas que são são infertilidade sem causa aparente, que a gente chama. Fazendo um gancho com isso que você falou sobre a infertilidade por causa masculina, né, por fator masculino, a gente vê também, pelo menos eu vejo no consultório no dia a dia, que o pessoal, a paciente, pelo menos ela passa essa informação, né, que o parceiro ele é mais resistente, né, a fazer os exames. Isso. Como você falou, tem um certo preconceito, seria uma palavra, um certo mito assim, em fazer o exame, que realmente é desconfortável, mas eles acham que é apenas o espermograma, entendeu? E assim, quantidade somente que vai ditar o sucesso ou não da fertilidade, né? Quando não é só a quantidade, é a qualidade do espermatozoide, não é verdade? E também em relação até mesmo à avaliação mais por imagem, por exemplo, como varicocele, avaliar a ultrassom de bolsa escrotal, entendeu? A própria avaliação hormonal também do homem, né? Que também faz parte dessa propedêutica, né, dessa avaliação do casal infértil, e eles também não tem, assim, pensam que é só o espermograma, entendeu? É porque o homem é muito resistente. A gente tem esse costume aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo muito isso, né? De ir no médico, de se cuidar, e principalmente nessa questão de fertilidade, esse tabu de acha que se dá uma alteração no espermograma, eles se sentem mais abalados, assim, alguns, assim, como se fosse se sentem mais impotentes, né? Como se o espermograma alterado, eles se sentem menos homem, algumas vezes, né? Em alguns casos. Então, eles têm muita resistência nessa investigação. Às vezes, a mulher chega muito sozinha no consultório, né? Ansiosa, angustiada e sem o parceiro. E aí eu digo à paciente, a gente não consegue engravidar sozinha. A mulher ainda não consegue engravidar sozinha por métodos naturais, né? Se fosse numa produção independente, numa FIV, consegue. Então, o parceiro ele também tem que estar bem presente nesse processo. E é entender que virilidade, masculinidade não é igual a fertilidade. Isso. Uma maneira que eu mostro muito é assim, veja, aquele homem que a gente vai dizer é a foto do homem macho, vamos dizer assim, malhadão, barriga trincada, fortão. Então, teoricamente, ele é bem viril, mas às vezes ele está usando tanta testosterona para ficar tão fortão, que ao contrário, vai dar músculo, vai dar virilidade, vai dar potência, talvez, porque a testosterona aumenta a libido, aumenta a disposição, trabalho e tudo, mas piora a qualidade do sêmen, que é até um alerta. Porque nos homens que estão usando testosterona, androgênio, muitas vezes esses hormônios vai bloquear a produção do testículo produzir espermatozoide. Porque se o corpo está entendendo que ele está tomando hormônio, entende que não tem que produzir. Aí não produz os hormônios, ele próprio, e não produz espermatozoides.
E às vezes um outro que nunca tomou nada, que era magrinho, que não quer vai vir, mas esse produz muitos espermatozoides. Então é importante a gente ter essa avaliação, como você falou, quantidade, mas motilidade, ver se esses espermatozoides nadam e se tem boa morfologia. Porque é isso que precisa para do lado masculino engravidar. E quando encontra alterado, aí ver se a causa não é uma varicocele, se não é uma causa hormonal, porque ele tem um problema hormonal, ou porque, sem querer, ele tomou essas drogas que fizeram ele ter uma alteração hormonal. Né? E às vezes a gente também, em relação ainda à pesquisa da fertilidade, né? Tem algumas vezes a gente precisa antecipar, né, essa investigação. A gente falou aqui, 1 ano para conseguir engravidar. Não foi que a maioria das mulheres engravida em 1 ano. Mas algumas vezes a gente precisa antecipar essa investigação, né? Quando a gente já sabe que a paciente tem algumas alterações, por exemplo, endometriose. Né? Quando é que a gente pode antecipar essas investigações? Assim, algumas patologias que as pacientes precisam ficar atentas. Estão ouvindo aqui, às vezes, eu sinto essas queixas, será que eu preciso investigar? Quais seriam mais ou menos as queixas que a gente ficaria mais em alerta? Olha, pensando na questão da endometriose, né, desde de queixas como dispareunia, né, dor durante o ato sexual, diarreia perto do período, né, perimenstrual, dor mais, como costuma dizer classicamente, naquela dor em ponta de faca, mais em direção ao reto, tudo isso pode ser endometriose. Então, vale uma investigação, vale ir para o consultório, vale fazer a ultrassom de rastreio específica, fazer ressonância para identificar assim, em que nível está essa endometriose, né? Porque a gente tem que lembrar as pacientes que elas ouvem a vida inteira, né? É normal sentir cólica, né? É normal sentir dor. Mas não necessariamente o tipo da cólica que a paciente está sentindo é normal, né? É justamente isso. No consultório eu vejo muito isso. A pessoa pergunta, doutor, sinto uma dor assim, é normal? Não, não é normal. Nenhuma dor é normal. É esperado, em determinados casos, que tenha alguma dor, como um sintoma, né? Mas dor nunca vai ser normal, não é verdade? Então, se é dor, precisa ser investigado, né? Então, a gente sempre tem que alertar essas pacientes, né? Porque a endometriose, por exemplo, que é um desses fatores, às vezes demora muito o diagnóstico, às vezes até 8 anos para conseguir o diagnóstico de endometriose. Justamente por isso, as pacientes acham que é comum, que é normal sentir dor e não investigam. E quando vão tentar engravidar, é que descobrem que tem alguma alteração, alguma endometriose, algo assim. Né? E às vezes essa endometriose já está avançada, já lesionou as trompas. Distorce a anatomia, né? Também. Distorce a anatomia, porque vai criando aderências, vai colando um órgão no outro por causa das aderências e vai prejudicando as trompas. E às vezes lesiona até o ovário, quando já tem focos de endometriose no ovário. Aí vai diminuindo a reserva ovariana dela também. Aí vai esse efeito cascata. Mas outro exemplo também que a gente já deve alertar, por exemplo, as pacientes que têm ciclos irregulares. Se ela já não menstrua regularmente, eu vou deixar ela ficar 6 meses esperando uma gravidez. Se ela menstrua a cada 2 meses, a gente já está vendo que ela não está ovulando. Aí tem que investigar a causa. Se é um distúrbio na tireoide, na prolactina, se é um padrão policístico. E nessas com ovário policístico, de repente tentar, né, melhorar a ovulação dela. Que aí eu já sei que você quer falar, então fala. Não, é exatamente Gabriela. Isso. As pacientes de ovário policístico, a gente sabe que essas pacientes não vão ovular todo mês, né? A maioria passa 3 meses sem menstruar, 6 meses. Por que eu vou esperar se eu sei que ela não vai estar ovulando? Então, se ela não está ovulando, ela não vai engravidar. Então, nesses casos, a gente pode antecipar a investigação, né? E ajudar a paciente de algumas formas a conseguir essa ovulação e conseguir engravidar. Às vezes elas precisam só de uma ajudinha, um coito programado, não necessariamente um tratamento mais complexo, né? Mas nesses casos como endometriose, ovário policístico, pacientes que têm ciclos irregulares, como a senhora falou, que a gente pensa em antecipar essa investigação, né? Não vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa paciente tentando engravidar sozinha. Muitas vezes é investigação imediata, ela quer engravidar, já começa a investigação. E pacientes também mais acima de 40 anos, por exemplo, é importante também elas começarem a investigação logo cedo, porque essas pacientes têm menos tempo para engravidar, né? Devido à idade, a reserva ovariana vai estar menor e a qualidade do ovário também, né? A qualidade dos óvulos. Então, nesses casos também, não tem motivo da gente esperar 1 ano. Pode a paciente esperar engravidar se ela está ovulando? Pode. Mas a gente já fica mais alerta nesses casos, nessas pacientes. É verdade, até porque se ela tentar e não conseguir natural, né, através de técnicas mais simples, como uma indução de ovulação para namorar um coito programado,
Pode ser que amanhã a gente, pela demora, acaba criando um segundo problema. Vou pegar a sua ideia. Se ela tinha um ovário policístico, e aí ela passou um ano esperando, e aí depois viu que era isso, aí vai fazer uma indução de ovulação, aí tenta um coito programado, 1 mês, 2, 3, aí depois não consegue, aí vai investigar a trompa. Aí foi que descobriu, vamos lá, sei lá, a trompa alterada, aí vai corrigir, fazer talvez uma cirurgia de vídeo. Nessa brincadeira, ela já está tentando 2 anos. Isso. Porque demorou uns 6 meses, depois descobriu, depois foi fazer a indução, depois foi ver. Aí depois vai ver o do marido, aí também tem um problema. Quando viu, ela passou 2 anos, aí de repente ela tinha 37, já está com 39. E aí o ovário dela já tem uma idade maior, os estoques estão diminuindo, às vezes a qualidade também, aí já aumenta a taxa de aborto, porque se o óvulo ou o espermatozoide não for bom, já aumenta o risco de síndromes, e que se a gente tivesse atentado mais cedo, ela já tinha investigado tudo isso, tinha tratado mais cedo e não estava pressionada pelo tempo, porque já está beirando os 40, né? Onde vai aumentando essas outras complicações de abortos, de síndrome. Então, realmente, numa paciente dessa, que se a gente já tem um alerta, ou das dores, para pensar numa endometriose, em aderência, ou num ovário policístico que não ovula, por que não já ir investigando e tratando? E, às vezes, assim, por exemplo, no policístico, só fazer um mioinositol, uma metformina, uma perda de peso, exercício físico, já ajuda ela a ovular. E, quando não, a gente dá um indutor e faz o acompanhamento da ovulação. Agora, tenta um coito, mas já vai pensando em, se ela não engravidar com 2 meses, vê a trompa. Já vai vendo o espermograma do marido, para não ir perdendo tempo, né, no diagnóstico dessas outras coisas. Isso. Então, pessoal, vocês têm mais alguma consideração para fazer? A gente está encerrando esse episódio de hoje. Se vocês quiserem falar as redes sociais de vocês, para a gente colocar aqui, o pessoal seguir, tirar as dúvidas. Pode falar, professor. Pronto. De considerações finais, o que eu poderia dizer é que realmente, assim, programe a sua maternidade, veja se você tem alguma queixa. E se você já está chegando aos 38, 39 e não quer engravidar, pelo menos avalie a sua reserva, para que quando você queira, o tempo já não dê mais. O ideal é até que você fosse antes, pensar em torno dos 35. Né? Mas se não for, pelo menos de preferência antes dos 40, que seria realmente o ponto de corte. E sobre minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, a Altina Castelo Branco, e teria o maior prazer em tirar mais dúvidas lá no meu Insta, no direct com vocês. E Vandelson, diga o seu Instagram para o pessoal seguir, tirar dúvida. Meu Instagram é Dr. Vandelson Rangel. Também estou disponível, quiser perguntar alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem marcar uma consulta para investigar as patologias de vocês em relação à fertilidade, podem entrar em contato com a gente.